Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI, aquele abraço para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estivemos aí uma semana ausentes aqui da TVI com a Alô Cidade, reprisando aí alguns programas, mas estamos de volta agora numa nova fase do Alô Cidade Debate, numa nova versão. E eu quero agradecer muito a você que assina a TVC Itabuna e Ilhéus. Muito obrigado pela audiência e agradecer àqueles que nos acessam pelo www.tviplay.com.br. Lá você também tem a página de vídeo on demand, onde você assiste esse programa e outros a hora que você quiser, do jeito que você quiser, tá bom? Em breve está sendo lançado aí o nosso aplicativo TVI Play, para você nos acessar aí do celular, né, do seu mobile, aonde você estiver também. Bom, gente, a partir de hoje eu vou fazer uma transição aqui, apresentar para vocês a Ellen Prince, ela que já participa de alguns programas de rádio aqui em Itabuna, né? É natural de Santo Antônio de Jesus, mas já está na nossa cidade há algum tempo. E a partir de agora ela vai comandar aqui o Alô Cidade Debate com os nossos convidados, né? Aqueles de praxe, como o Rui Corrêa, Ronald Khalid e outros convidados que a gente sempre vai estar trazendo aqui ao programa sob o comando da Ellen. Então vou cumprimentar logo a Ellen aqui. Tudo bem, Ellen? Tudo bom. Prazer ter você aqui a partir de agora na TVI também, nesse programa. Prazer é todo meu. Queria agradecer o convite, a confiança em mim. É um grande prazer estar nesse programa, principalmente por se tratar de temas que é do meu interesse, que é do meu cotidiano, que são as questões políticas, sociais, tanto a nível de Itabuna, Bahia, enfim. Mais uma vez eu quero dizer que estou muito grata, de verdade, estou muito feliz com... Não sou jornalista formada, não tenho essa formação, sou estudante de ciências políticas, mas tenho muito prazer em estar nesse novo campo, né, na minha vida. Tenho algumas atuações no rádio também, e é isso. Eu acho que tudo que vem para a gente crescer, para que venha agregar positivamente, é totalmente válido. E eu estou aqui agora abraçando de verdade esse novo caminho e aprender sempre, né, com quem sabe. E é isso, vamos começar. É isso aí. A Ellen não é jornalista de formação acadêmica, né, mas escreve muito bem. Foi que nos chamou a atenção para trazer até aqui a TVI esse talento da Ellen. Inclusive ela tem uma coluna no blog Política, né? Em breve também vai escrever por tviplay.com.br e participa de um programa na emissora de rádio difusora aqui de Itabuna aos sábados, né? Bom, então vamos lá. Começar o programa de hoje com um convidado ilustre que está aqui ao meu lado, o professor, mestre, doutor, o jovem Fábio Santos, né, natural de Itabuna, mas criado na cidade vizinha de Quaraci. E a gente quer, inclusive, mostrar para você, amigo assinante telespectador, um pouco da história desse jovem brilhante, que é um talento nosso aqui, e que nos orgulha e serve de exemplo para outros jovens, né, da cidade de Itabuna e da região, que queiram chegar, né, nesse patamar de destaque. Ele que é professor acadêmico também, hoje dando aula em várias universidades da Bahia, né, em Salvador e aqui em Itabuna, recém-contratado pela Faculdade de Santo Agostinho para o curso de Direito. E a gente quer apresentar melhor esse talento aqui para você, amigo assinante. Eu vou cumprimentar aqui o doutor Fábio, mas vou deixar que a Ellen faça a apresentação melhor aqui do Fábio. Um abraço, doutor. Obrigado por ter vindo aqui ao programa. Então, falar sobre o professor Fábio, eu acho que para a gente poder falar com mais propriedade, talvez a gente ficasse o dia todo enumerando as qualidades, as qualificações que ele tem, porque é realmente muito bom, muito bonito ver uma pessoa que, através da educação, através do estudo, conseguiu se desenvolver e hoje é um multiplicador desse conceito do que é educação, do que é você realmente investir na sociedade por meio da educação. Então, o professor Fábio, ele que também é advogado, tem várias premiações nessa questão de educação mesmo, é uma grande referência, com certeza um grande filho de Itabuna que só orgulha a cidade. E eu vou deixar para você falar um pouco mais sobre o seu currículo. Eu acho que você, mais do que ninguém, conhece a sua trajetória, conhece os seus atributos, conhece o seu valor. Então, que você enumere aí para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu quero inicialmente cumprimentar a todos os amigos da TVI, né? É uma emissora que eu tenho o maior respeito e carinho. Eu fico a imaginar a importância da comunicação no desenvolvimento de uma sociedade.
Nós passamos por uma fase em que a comunicação ela era um tanto controlada pelo poder público, e quando eu consigo observar que Itabuna tem um veículo de comunicação qualificado como a TVI, com pessoas imbuídas em prestigiar o que a cidade está desenvolvendo, isso é para mim de muita felicidade. Eu agradeço uma frase que você falou, querida Ellen. Você disse assim: eu sou a prova viva de que a educação desenvolve. Essa frase é uma frase lema para mim. É uma frase das minhas pesquisas de John Dewey. John Dewey foi um educador estadunidense. Eu falo foi porque ele nasceu no século XIX, faleceu no século XX e foi o orientador de Anísio Teixeira. Então olha que coisa, né? Quando eu comecei a estudar o direito, e falando um pouco do meu memorial que você aí suscitou, quando eu comecei a cursar direito na Universidade Estadual de Santa Cruz, eu sempre gostei das questões da educação. Lembro-me de vários professores, né? Fico aqui receoso de dedos de omitir alguns dos grandes nomes que me inspiraram, mas talvez eu vou citar assim um casal que naquela época, a partir deles, surgiram muitas vertentes, né? Eu vou cumprimentar o professor Ari Quadros Teixeira, é uma grande inspiração para mim, professor de gramática e professor de direito civil, direito de família. E a professora Carmélia Amorim Teixeira, na época era diretora do curso de direito, e Carmélia tinha sido minha professora de redação. Então, eu tenho anterioridade é posto, como já dizia Dona Canu. Eu tenho de vários nomes que eu poderia elencar aqui, mas esses dois, esse casal Grapiúna, eu não poderia deixar de falar. Eles dois, assim, vários, me perdoe quem me assiste, eu acredito que eu vou ter tempo para falar dos outros também, mas falando um pouco de minha trajetória, eu vou iniciar falando de Ari e de Carmélia, porque a partir deles eu comecei a enxergar o direito com a educação. A partir dali, a cidade, né, como nosso querido Barbosa destacou, Coaraci, foi me recepcionando em cargos na área da educação, como também as cidades circunvizinhas, Itapitanga, Almadina, Itajuí, eu não posso deixar de falar todas, porque senão, Ilhéus também, né, e aqui em Itabuna. De maneira que eu, cursando direito, me encantei também com a pedagogia, sem deixar o direito. E na pedagogia eu conheci Paulo Freire, né? A literatura de Paulo Freire, né? Então, me encantei com sua obra e fazendo. Quando concluí os cursos, me veio o desejo de fazer filosofia. Então, eu quis sedimentar ainda mais essa busca empírica do conhecimento. Mas eu quero mostrar para você, né, essa minha formação jurídica e na área da educação, porque eu trabalhei exatamente com grandes nomes. Então, eu descobri os textos de Paulo Freire, eu me aprofundei na leitura dele, aproveito para destacar, hoje as instituições de ensino superior falam muito de metodologias ativas, mas Paulo Freire já falava disso, em interatividade, só que ele não usava essa nomenclatura, mas ele já falava. Só que, assim, Ellen, como você colocou, eu fui instigando. Eu, de Paulo Freire, eu busquei a contemporaneidade. Rubem Alves. Me encantei com o texto de Rubem Alves. O primeiro texto que eu li de Rubem Alves foi sobre o milho e a pipoca. O milho, a ser aquecido, precisa reconhecer os altos e baixos da vida e, o mais importante, se transformar. Porque se ele continua no fundo da panela como o milho, pode não ter tamanha utilidade. E isso é muito forte para a nossa vida, para a nossa motivação. Aí é um pouco do meu lado filosofia. É um pouco de trazer... Um pouco filósofo também. Exato. Então é um pouco de você trazer essa vertente. E estudando Paulo Freire, aí eu fui para Darcy Ribeiro. Para estudar, por exemplo, as questões por exemplo, a lei de diretrizes e bases da educação. Quando eu fui estudar Darcy Ribeiro, aí eu estudei o maior educador baiano, Edivaldo Machado Boaventura, que mais tarde vai se tornar meu orientador de mestrado e de doutorado, que fundou a UNEB, com 24 cidades, um homem que pensou a educação e o direito,
Na verdade, ele cursou Ciências Sociais e Direito. E eu fui nessa minha busca. Aí até que eu cheguei em Anísio Espínola Teixeira. Fiz uma pesquisa aprofundada sobre Anísio. Anísio nasceu em Caetité. Fui a Caetité. Eu queria conhecer onde aquele homem nasceu. Eu sei onde Jorge Amado, sabemos onde Jorge Amado nasceu, né? Inclusive tem essa discussão danada, mas ele nasceu em Ferradas, né? Que na época pertencia a Ilhéus, e que realmente o local que ele nasceu tem registrado, né, na reitoria da Universidade Federal do Sul da Bahia, que leva o campus com o nome dele. Naquela oportunidade, quando eu fui pesquisar Anísio Teixeira, eu queria entender o que Anísio escreveu. Aí eu tive o convite de Edivaldo Boaventura e Roberto Santos, ex-governador da Bahia, 92 anos. E eles me convidaram para escrever no jornal à tarde. Para mim foi um susto. Escrever num dos jornais de maior circulação do Nordeste. E eu falei, meu Deus, qual vai ser o meu primeiro texto no jornal à tarde? E eu escrevi, O Direito à Educação Superior. E fiz essa leitura. Mas para falar de Anísio Teixeira, assim como vocês me deram essa carta branca de falar quem me inspirou, eu quis saber quem inspirou Anísio Teixeira. Então veja que a coisa, ela vai assim, uma coisa puxa a outra. E fui e pesquisei. Anísio cursou Direito no Rio de Janeiro. Quando estava no Rio de Janeiro, viu que precisava ter uma experiência internacional. Já vou lhe contar o porquê das minhas experiências internacionais. Eu acho que já dá para dar a deixa. E Anísio foi aos Estados Unidos, para Pensilvânia. Lá ele conheceu John Dewey, que é o autor da frase: a educação é mais que um processo social. A educação é desenvolvimento. É a preparação para a vida, é a própria vida. Quando você conhece a literatura de John Dewey, do século XIX, quando você chega ao reitor de Harvard, no século XX, e vê a seguinte frase: quem acredita que é caro investir em educação, não sabe o preço da ignorância. Então, perceba que eu falei, não, eu preciso investir mais. Eu preciso investir mais nisso. Ellen, não me deixe falar sozinho não, porque senão... eu tenho que ver o tempo desse bloco já que a gente fez aí, né? Acho que a gente vai ter que ir para o intervalo, professor. A gente volta já para continuar aí, né, sobre esse currículo extenso, né? Que a gente veio para comentarmos também outros assuntos, mas estamos vendo que esse é o principal tema do programa mesmo. Eu só queria destacar, antes de terminar o bloco, assim, eu sou servidor público do Estado, eu trabalho como perito desde 2005 no Departamento de Polícia Técnica. Atualmente estou designado para as pesquisas relacionadas ao Comitê de Ensino e Pesquisa do Departamento de Polícia Técnica na Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Ok. No próximo bloco eu queria já que a gente voltasse falando de um tema que ele abordou aí, que é tema inclusive do mestrado que você defendeu, né? Uhum. E a gente quer falar sobre isso daqui a pouquinho, no próximo bloco. A gente volta já. Olá, amigos e amigas, estamos de volta. É mais um bloco aqui do nosso programa Alô Cidade Debate. Obrigado a você que nos assiste em várias partes do mundo pela internet, tvplay.com.br. Mande sua mensagem, né? Entre nas redes sociais, no Facebook, abaixo aí no site, no rodapé do site, você vai ter acesso a todas as redes sociais da TVI. Aí você se comunica com a gente, interage com a gente, tá bom? Nós estamos recebendo aqui hoje no programa o mestre, doutor, professor, né, advogado Fábio Santos. Falou um pouco aqui sobre a sua vida, né, sobre a sua história literária, né, de currículo, né, do que ele passou, do que ele vivenciou, do que estudou. Parte disso, né, ele não falou tudo aqui não, tem muita coisa por falar. Mas eu queria destacar agora o tema do seu mestrado, que foi Direito à Cidade de Itabuna, Bahia, a partir do direito à cidadania. É isso? Exato, a educação, a cidadania, né, Fábio? E eu achei interessante esse tema, nós achamos interessante e gostaríamos de compartilhar com você que está aí do outro lado. Eu queria que você falasse um pouco disso, Fábio. Claro, perfeitamente. Estudar o direito à cidade é uma discussão nova sobre essa nomenclatura, né? Se você for olhar na Bahia, começa em 1935 com Mário Leal Ferreira, com o EPUX, Escritório de Planejamento Urbano da cidade de Salvador.
e vem delineando uma série, mas a Constituição Federal de 88, ela vai criar um capítulo de política urbana. E nós vamos ter, em 2001, o Estatuto da Cidade, que vai tornar obrigatório a presença do plano diretor. Então, a minha pesquisa, nós buscamos delimitar, né? O pesquisador ele tem que delimitar, então eu fiz um estudo dos planos diretores de Itabuna. Naquela época, eu pesquisei isso em 2014, 2015, nós estávamos sobre o primeiro plano diretor de Itabuna, foi do ano de 84, e o segundo plano diretor de Itabuna foi no ano 2008. Lá no plano diretor de Itabuna, me chamou a atenção, Barbosa e Ellen, no artigo 19. Na época, eu entrevistei o atual prefeito, Fernando Gomes, que neste plano ele também estava como prefeito da cidade. E eu lembro que eu perguntava a Fernando por que lá em 2008, no artigo 19, Itabuna colocou no seu plano diretor o fomento ao crescimento das instituições de ensino superior. O Fernando, né, do jeito bem caricato dele, respondeu: o Cacau estava em crise e eu recebia muitas propostas de instituições se firmarem na cidade. Então isso foi recomendado, que foi colocado no plano diretor. E que de fato minha pesquisa girou em torno disso. O plano diretor de Itabuna preveu isso e Itabuna atendeu. Na época, a nossa pesquisa contava com 10 instituições de ensino superior que exercem influência direta em Itabuna. Hoje, minha pesquisa tem que ser atualizada. Somos 12, né? Porque tem a Santo Agostinho, tem outra instituição. Dessas instituições, o direito à educação, eu me baseio na questão do INEP. O INEP, ele cria uma idade média para se cursar o nível superior. Que é isso que eu também queria dizer para você. Eu tenho um capítulo de livro com até o professor Edvaldo Boaventura e o professor Alessandro Fernandes de Santana, pró-reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, que eu falo sobre as políticas de educação em Itabuna. Na minha dissertação de mestrado, por recomendação do ex-governador Roberto Santos, pesquisador ativo ainda, ele disse: delimite um ramo da educação. Então eu fui para a educação superior. Então quando eu delimitei da educação superior, aí eu fiz essa perspectiva. O INEP cria uma idade média de que a pessoa tem que estar inserida no nível superior de 18 a 25 anos, mas eu quero assim deixar bem claro aos telespectadores, as pessoas além dessa idade podem e devem fazer faculdade. A questão são os ciclos básicos de formação. A média nacional, Barbosa, é de 25%. Imagina, no Brasil, 25% dos jovens de 18 a 25 anos estão no nível superior. Então eu quis investigar essa média em Itabuna. Essa média em Itabuna, na Bahia, ela saltou de 15 para 20, e Itabuna, na minha última pesquisa, ela estava a 19%. Só que em Itabuna, a pesquisa tem uma outra nuance. Itabuna, nossa cidade, ela atrai por exemplo, Santo Antônio de Jesus, né? Atrai pessoas de Quaraci, Gandu, Ibicaraí. Nossa, eu elenquei 32 municípios que, na época da pesquisa, relacionam direto. Coincidência ou não, em números proporcionais, lá em 2014, eu aponto que a cidade que tinha mais estudantes que vinham e retornavam, porque tem isso também, tem as pessoas que moram aqui, né? Moram aqui, tem as pessoas que, aquela coisa sazonal, aquela coisa assim, flutuante, né? Inclusive, isso é um grande desafio para a política pública, porque você se baseia com o número de habitantes, mas, na verdade, o consumo de água, o trânsito de veículos na rua, a mobilidade urbana, então, tudo uma coisa vai puxando para a outra. Então, naquela época, a cidade que mais trazia estudantes para Itabuna, em números proporcionais, considerando o efetivo de alunos, era a cidade de Piauí. Isso me chamou muito a atenção. Que não dormiam aqui, né? Eles viam muito, isso foi uma constatação. Claro que essa constatação muda. Por exemplo, recentemente eu fui escrever Direito à Cidade em Salvador, e eu fui apresentar isso em Coimbra, Portugal. Na época, o bairro mais negro, né, eu falo isso sem nenhum desrespeito à afrodescendência, é a população que possui, né? O bairro mais negro, o bairro com maior índice de população negra da cidade de Salvador, na época de minha pesquisa, era o bairro da Liberdade. Isso eu até te falar, porque a gente já tem essa noção também, isso, né? Na época foi muito interessante, porque o governador Rui Costa, ele é do bairro da Liberdade. Ele nasceu no bairro da Liberdade, né? Ele é economista. E quando eu fui liberado pelo Estado para me ausentar do país, fiquei 9 meses,
Então eu lembro que, conversando com alguns amigos, isso foi de muito interesse dele, porque eu estava levando para o mundo a importância da economia da cultura do bairro da Liberdade. Mas voltando, hoje, a pesquisa minha precisa ser atualizada. Hoje, só para te atualizar, o bairro mais negro de Salvador é Pernambués. Eu fui criado no Cabula, né? Até os 15 anos, antes de vir para Itabuna, fui criado ali perto de Pernambués. Então eu estou lhe apresentando esses dados. Interessante, né? Mas Itabuna é uma cidade que, recentemente eu tive acesso à sua população, 230 mil. Né? Então você percebe que o crescimento da população de Itabuna é muito maior que o de Ilhéus, que na verdade Ilhéus tem decrescido. Né? O que é uma preocupação. Então você começa a perceber a tônica, o direito à cidade, baseado no direito à educação, na vertente da educação superior, porque é o ramo da educação, é a seção da educação que atrai o turismo cultural, o que faz as pessoas virem de outras cidades e aqui se firmarem profissionalmente. É uma realidade que nós vivemos. Itabuna tem desafios, Itabuna tem suas críticas, Itabuna tem o que pode e deve ser melhorado, mas Itabuna goza de uma economia melhor do que essas cidades circunvizinhas. Então, dificilmente e infelizmente, uma pessoa que vem da cidade circunvizinha, que vem fazer sua graduação em Itabuna, vem fazer sua vivência de estágio em Itabuna, essa pessoa deixa Itabuna. Daqui vai para um outro campo, maior, capital, outro estado. Mas retornar é difícil. Eu não estou dizendo que isso não é o dever. Tá? Eu até estava comentando com você que, por exemplo, eu tenho o maior carinho de ir a Quaraci, de participar das atividades intelectuais de lá, porque é um compromisso social que nós temos, né? Aí você vê a dificuldade. Hoje, essa semana eu recebi um convite para ir a Quaraci, não, por favor, com muita humildade, eu só consegui agendar para 16 de abril, mas irei com o maior prazer. Né? Então o direito à cidade, no tocante ao direito à educação, é exatamente isso. Essa vertente de que a educação desenvolve, como Ellen colocou no primeiro bloco, e Itabuna desenvolveu sim com o crescimento das universidades. E aí, não dá para destacar tudo, mas eu trago aferições acerca de como a cidade ela desenvolve economicamente, socialmente, sobretudo na tônica do capital humano. É a minha linha de pesquisa também, né? Sobre a Amartya Sen, Marshall, que estudou a lógica do capital humano. Então, a gente vai voltar no próximo bloco com esse tema ainda, né? E eu queria também saber sua opinião sobre o atual ministro da Educação, o colombiano que está no Brasil, né? E ele alega que a faculdade não é um direito de todos. Eu queria ouvir sua opinião sobre essa frase do ministro. Mas a gente vai para o intervalo e volta já. Olá, estamos de volta a mais um bloco do nosso programa Alô Cidade Debate. Você que está aí curtindo esse feriadão, né, do Carnaval, quase uma semana de festa na Bahia, né? O Carnaval começou na terça em Salvador e vai até a quarta de cinzas. Como esse programa vai reprisar até o domingo, né, até a segunda-feira, pós-Carnaval, então a gente deve estar reprisando aí para você nesse meio de feriado aí. A gente quer desejar a você um feriado bacana, né? E a gente está aqui com um convidado especial, o professor Fábio Santos, mestre, doutor, como falamos aqui. Ele que também é advogado e vai estar falando agora há pouco para a gente aqui sobre o seu tema, né, que ele defendeu no mestrado. E a gente interrompeu aí para chamar o comercial, Ellen. E agora a gente volta aí, tem mais uma pergunta para ele. Tem assim, ainda pautado no tema educação, nós tivemos recentemente o atual ministro da Educação, Ricardo Rodrigues, onde ele deu uma declaração sobre a educação não ser para todos, meio que elitizando um pouco o direito real à educação de superior, enfim. Qual a sua opinião, dentro dessa frase dele, sobre toda a sua vivência com relação ao tema? Agora, me permita só, antes de você falar, eu vou fazer um parênteses aqui. Em parte, ele tem razão, ele retrata uma realidade hoje do Brasil, né? Porque hoje a faculdade no Brasil é para uma elite, é pouca gente privilegiada, né? A elite que eu digo assim, não só intelectual, mas uma elite que tem dinheiro também, porque o acesso à faculdade, outrora ficou mais fácil, com ProUni, com FIES e tudo mais, mas agora ficou de novo encolhido esse processo, né? Desculpa. Não, imagina. Olha, a fala foi assim, eu gosto muito de entender o contexto. Essa fala isolada, e eu
pelo posicionamento do ministro em outras questões, prova opiniões assim, muito contrárias do que eu pesquiso, né? Eu discordo de muitas declarações, de muitos posicionamentos do atual ministro da Educação. Entretanto, nós precisamos entender o seguinte, não vejo que o ministro se preocupou com isso, mas isso deve ser colocado. A educação superior é um dos pilares para o desenvolvimento da pessoa, né? Nossa querida Ellen destacou aí no início que eu, muito obrigado, sou resultado de uma pessoa que buscou uma qualificação e sou feliz por isso. E busquei essa pesquisa e hoje sou professor da educação superior. Mas assim, o Brasil, o mundo, precisa também de empreendedores. E que muitas vezes não está ligado necessariamente à educação superior, né? Eu costumo dizer, a educação ela precisa ser realmente levada a sério. Se nós tivéssemos uma educação inclusiva bem efetiva, desde as primeiras séries, com a educação integral, se nós tivéssemos um ensino fundamental sólido, fidedigno, com a educação integral, eu não digo retornar, né? O ministro é favorável à educação moral e cívica, não, teve seu lado positivo, mas nós podemos fazer muito mais, não é verdade? Nós podemos aprender arte, precisamos aprender cultura nas escolas e preciso destacar também, né, uma certa preocupação do governo do Estado sobre isso. Eu confesso que eu preciso investigar, eu gosto muito de aferir se realmente está sendo efetivo. Eu ouvi muita questão das escolas culturais, o projeto é muito bom, tomara que a consolidação se concretize. Quando você vai para o ensino médio, se você for ver as competências, né, do direito à educação, então o direito fundamental ao município, o direito da educação média ao Estado. Você vê que isso é uma invasão. Hoje você tem os institutos federais. Muito bom, nossa região possui um INFBA, né? Aqui em Ilhéus, né? Próximo. E muitas pessoas acabam depositando, assim, vou estudar no colégio da Polícia Militar, vou estudar no IFBA. Isso tem um destaque, porque representa uma busca para uma qualificação a mais. Então, os cursos de ensino médio, eles podem sim também ter uma vertente profissionalizante. O problema é que o ensino superior virou uma esperança isolada de todos. E você não tem um plano orientador. Por exemplo, eu queria destacar o nome do professor Naomar, o fundador da UFSB. Eu tenho nos meus registros o plano orientador da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele trouxe até aqui para a gente ver. Olha, isso que eu achei uma beleza. Perfeito. Quando Naomar pensou numa universidade, talvez ele foi um dos poucos. Eu não estou dizendo que ele foi o único. Porque Soane Nazaré de Andrade foi o primeiro a pensar nessa vertente. Inclusive eu entrevistei, meu confrade no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, dialogo muito com Soane, é incrível. Recentemente recebeu a honraria de professor emérito pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, a educação superior ela precisa ser calcada, Ellen. Assim, por que tem um determinado curso numa determinada região? Existe um fomento para que tenha uma isenção fiscal de uma empresa daquele ramo, se desenvolva naquela região para abrigar aquela mão de obra qualificada? É assustador o que eu vou falar agora. Mas muitas pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, têm uma formação e não teve espaço na cidade de Itabuna. Fazendo uma ponte com relação a isso... O tempo nosso está estourado já, né? Então, vamos ter que fazer um bloco de 30 minutos extra, né? E convidar os assinantes para acompanhar esse papo com a gente. Eu estou achando que o meu relógio está mais acelerado aqui, né? Mas eu acho que é o relógio de Rafael que está... Bom, mas vamos fazer o seguinte, deixa ele concluir aqui rapidinho, para a gente encerrar essa primeira meia hora, né? E a gente faz outro bloco de 30 minutos para a gente continuar esse papo aqui, porque a gente tem que falar de educação e falar da nossa cidade. Com certeza. Porque isso é importante. E assim, Ellen, a educação, então, quando ele fala a educação, o ministro, né? A educação é para poucos, eu fico me perguntando o que esse homem quis dizer com isso. Porque, assim, ofertar o direito à educação superior tem que ser uma garantia. Se a gente levar aqui uma discussão que a universidade pública, ela deixa de conferir muitas vagas
e que, na verdade, você vê um crescimento a partir da década de 90 das instituições de ensino superior. E você vai ver, sem querer aqui defender qualquer bandeira político-partidária, mas é inegável, por exemplo, que a partir da era Lula, a interiorização do ensino superior na questão federal surge, a própria UFSB, a UFRB, a UFOB. Então, a educação superior, eu vejo que ele deveria mudar a frase. A educação superior não é para uma elite, a frase não é assim. A educação superior é um dos caminhos para um desenvolvimento de formação do cidadão. Eu defendo que é o melhor caminho. Mas existem pessoas que se desenvolveram economicamente no nosso país sem a educação superior. Por exemplo, o Ike Batista, bom, tirando as questões de investigação e tudo, mas a sua matriz econômica ressignificou, empregou. Então, a colocação do ministro, na minha avaliação, na minha humilde avaliação, foi uma colocação infeliz. Bom, a gente vai encerrar essa primeira meia hora, então, Ellen, e a próxima meia hora do programa, né, necessariamente não encaixa uma com a outra. Você pode ver essa primeira parte em um determinado horário e ver a outra parte em outro horário. Mas também pode entrar no site e assistir as duas partes ao mesmo tempo, né, logo em seguida. Então, a gente vai encerrar por aqui, agradecendo ao professor Fábio Santos, mas vamos voltar nos próximos 30 minutos, né, do programa, em outro tempo, com a Ellen Prince apresentando, né, já estou fazendo essa transição aqui, e eu vou ficar aqui ao lado participando, mas ela que vai comandar. Então, até lá.